Escalação do Timão para o jogo de volta contra o Internacional. É o segundo jogo da Copa do Brasil, é quinta-feira, logo na sequência, sem tempo para Yuri voltar, Zacarias labiar, Memphis assinar. No Corinthians não tem tempo para nada e o Fernando Diniz vai ter que montar esse quebra-cabeça durante a semana para enfrentar o Inter. Vamos jogar em casa, muitos desfalques, lesões e muitos problemas para escalar esse time. Qual a escalação? Vou trazer para você agora como vem o Corinthians para esse jogo. Já deixa o seu like agora, se inscreve aí no canal para não perder a escalação antecipada. Eu sou o Dingo, estou por aqui todos os dias falando de Corinthians, então deixa aí um Vai Corinthians nos comentários para fortalecer o timão e bora pro campinho. O Corinthians perdeu ontem por 2-0 no jogo de ida e na quinta-feira fará o jogo de volta. Continuamos acreditando na classificação e o time que vai enfrentar o Internacional será no gol Hugo Souza, titular absoluto, que contra o Internacional teve sua chance ali de voltar a pegar pênalti, né? Mas não pegou mais uma vez. Você lembra qual foi o último? Deixa aqui nos comentários se você lembra qual foi o último pênalti que o Hugo Souza pegou. Dito isso, Hugo Souza será titular contra o Internacional no jogo de volta da Copa do Brasil. Outro que será titular com certeza é Mateuzinho, um dos destaques do time. Aliás, se tudo correr bem, nossa linha defensiva toda será titular. Mateuzinho jogou bem contra o Internacional, assim como a maioria do time, né? O time não jogou mal, mas futebol é assim. Em 2 lances o Internacional acabou fazendo e saiu com a vitória. Além de Mateuzinho titular, vamos ter também Gabriel Paulista. Esse teve uma falha feia no jogo, né? Deu uma oportunidade clara de gol para o Internacional, mas acabou não resultando em gol e ele fez uma partida boa apesar desse lance. O Gabriel Paulista vem fazendo bem o papel que o Diniz pede dele, né, avançando com a bola e tal. Ontem o Inter deixou o Gabriel Paulista ficar com a bola, pressionou pouco, então ele acabou fazendo bem seu papel. Será titular com certeza contra o Internacional no jogo de volta. Outro que será titular com certeza é o Gustavo Henrique, que apesar de ter sido substituído ontem, não tem sua titularidade ameaçada, né? O Diniz explicou na coletiva, depois do jogo, o motivo da substituição, né? Ele já tinha o amarelo, Corinthians ia se lançar mais ao ataque, ficaria exposto, então preferiu ter um jogador que não estivesse pendurado, até para evitar a sua suspensão para o jogo de volta, né? Por esse motivo, Fernando Diniz tira o Gustavo Henrique, traz o Ranielli para fazer a zaga, e o que também não é loucura, já que o Ranielli joga bem ali, né? É zagueiro de origem, mas para esse jogo a titularidade do Gustavo Henrique não tem ameaça alguma. Portanto, dupla de zaga titular, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, também teremos nosso titular, Matheus Bidu, que jogou de touca ontem no primeiro jogo, mas jogou bem, se apresentou na área. É complicado falar que jogou bem porque não ganhou, né? Mas futebol é assim, às vezes você joga bem e o resultado não vem. Bidu jogou bem ontem, apoiou bem, correu bem, ajudou defensivamente e será titular com certeza no jogo de volta. Fala pra mim se você gosta da nossa linha defensiva titular. Confia? Deixa aqui nos comentários. Abrindo o nosso meio-campo, nosso zagueiro de origem, mas que agora é volante, Ranielli. Nosso bom cabeça de área, Ranielli. Fez bem seu papel ontem, para muitos o melhor jogador da partida, né? Ranielli vai ser o titular com certeza. Um pouco mais à frente e às vezes ao lado do Ranielli, ele, André Luiz, que aliás é outro jogador pós-Copa do Mundo. Muito mais competitivo, comprometido, focado, correndo muito mais. Só não podemos falar muito, porque daí ele vai lá e para de correr de novo. Hoje, um dos melhores jogadores do Corinthians pós-Copa do Mundo. Teve o problema no olho, né? Tomou uma dedada lá do Alan Patrick, né? Se não me engano foi o Alan Patrick, mas deve ser coisa pouca. Esperamos que esteja tudo bem, que fique disponível até quinta-feira. Digo isso porque ele foi substituído, inclusive, né? Então foi uma dedada no olho que tirou ele do jogo. Portanto, existe essa possibilidade dele ficar fora. Mas, como eu falei, todos esperam que seja apenas algo tranquilo e que ele jogue com certeza na quinta-feira. Então, André, titular do Corinthians na quinta-feira contra o Internacional. Ainda no meio-campo, Breno Bidon, outro jogador da nossa base, assim como André, alvo da Europa, né? Mas por enquanto está no Corinthians e que fique por muito tempo. Breno Bidon é uma joia rara do futebol brasileiro. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e pode ficar tranquilo que ele será o titular contra o Internacional nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Para fechar o meio-campo, Rodrigo Garro. Garro que às vezes faz raiva, né? Ele tá sempre no chão,
se jogando, empurrando, faz falta pra caramba, tá sempre tomando cartão, sempre em confusão, mas em uma bola ele deixa os caras na cara do gol. Ontem, em dado momento, eu fiquei triste de ver o Garro se empurrando e tal, mas quando ele consegue dar uma achada, você pensa, pô, ele funciona, né? Então, ele foi trocado ontem pelo Carrillo, mas continua sendo a peça fundamental para o jogo do Diniz funcionar. Breno Bidon é o jogador que, para mim, mais se aproxima do estilo e das funções de Rodrigo Garro, mas mesmo assim, Garro é superior na criação de jogadas, portanto, é essencial para o Fernando Diniz conseguir extrair tudo desse time. Será o titular contra o Internacional, Rodrigo Garro. É um dos maiores corintianos aí do elenco, tá? No ataque, Caio César e a certeza, né? Esse é que é certeza, a grande certeza. Uma surpresa para muitos, para quem acompanha os treinos e tudo mais, não tem surpresa nenhuma. Ele é um monstro, né? Ele é muito aguerrido nos treinos também, assim como no jogo. Tem desempenhado ótimo futebol como titular do Corinthians e será novamente contra o Internacional. Caio César, que se o André é um dos melhores jogadores do Corinthians pós-Copa do Mundo, o Caio César é o melhor, né? Portanto, titular absoluto, Caio César, hoje no Corinthians. Para fechar o ataque, esse aqui é o contrário do Caio César. Esse treina demais, assim como o Caio César, mas na hora do jogo ele treme, ao contrário do Caio César. Pedro Raul, nosso leão de treino. Experimenta assistir os treinos do Pedro Raul. É loucura o que esse cara treina. Ele é muito bom no treino. Mas na hora do jogo, não temos a confirmação de quem será o titular nesse jogo. As outras opções são Guinegão, que jogou o primeiro tempo como titular, Jess Lingard, né, que entrou no segundo tempo. Os dois aparecem aí como opções e inclusive tem a mesma chance de jogar, sendo inclusive o Lingard o favorito para ser o titular, na minha opinião. Né? Porém, sabemos que ele está aí um pouco abaixo nos treinos e talvez fisicamente abaixo também. Aí que entra a possibilidade muito grande de ser o Pedro Raul ou o Guinegão, né? Como ainda não sabemos o desfecho, eu vou colocar aqui o Pedro Raul no campinho e seja o que Deus quiser. Ao que tudo indica, esse será o time que jogará contra o Internacional, jogo em casa, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Perdemos o primeiro por 2-0, agora temos que correr atrás. Sabemos que é muito possível, não tem nada de impossível, ainda mais para o Corinthians. Então vamos fazer o nosso papel, vamos apoiar, vamos acreditar. Deixa um Vai Corinthians aqui nos comentários para fortalecer o timão nesse jogo. Essa escalação te agrada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se está confiante ou está receoso, aquele pé atrás. Comenta aqui que eu quero saber. Meu nome é Dingo, esse aqui é o Dingo Corinthians, trazendo para você a escalação antecipada do timão, a previsão para você. Então, se você quiser colaborar com o canal, deixa o seu hypar aqui no vídeo. É de graça para você e me ajuda muito. A provável escalação do Corinthians é essa. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do timão e o mais importante de tudo, deixa um Vai Corinthians nos comentários para mostrar o tamanho do Coringão. Tamo junto, até a próxima e vai Corinthians!